Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Bora falar sobre a reformulação gigante no Clube Atlético Mineiro. Bruno Mussi e Vitor Bage foram os primeiros a deixarem o clube. Nas últimas horas, o Atlético anunciou mais 4 saídas. 2 auxiliares técnicos da comissão permanente, o Éder Aleixo e o Daniel Cerqueira, o Carlos Alberto Isidoro, que atuava como supervisor de futebol, e o Gustavo Nicolini, que era coordenador de análise de desempenho. O Pedro Moreira, atual gerente de futebol, também corre risco de demissão. Todas essas mudanças já eram previstas, especialmente depois da chegada do Sampaoli, que quer ter autonomia total no clube. Só para completar mais algumas atualizações, Atlético Mineiro e Palmeiras já trocam documentos para o repasse em definitivo do Bruno Fux, operação de 3,5 milhões de euros ou 22 milhões de reais. O nome do Juninho Capixaba foi especulado como possível alvo do Atlético. O Bragantino não tem a intenção de negociar o lateral esquerdo, enquanto Sosa, do Racing, e Jean Lucas, do Bahia, também foram especulados no Galo. Difícil imaginar que o Atlético vai ter dinheiro para comprar 2 jogadores extremamente valorizados. Vou falar com vocês sobre Matheus Mendes. Seguinte, informação trazida primeiramente pelo meu amigo Thiago Fernandes, acreditando aqui, porque apurar dá trabalho, então é o mínimo que a gente pode fazer, acreditar as pessoas. Pude confirmar e vou trazer outros detalhes aqui para vocês. Começando pelo seguinte, tá, galera? Em agosto de 2025, ou seja, alguns meses atrás, o Galo vendeu Matheus Mendes à Alverca. Detalhes que eu pude apurar. Eu até publiquei isso de forma exclusiva na época aqui no canal, que eu lembro. O Galo vendeu 50% do Matheus Mendes, tá? Por 250 mil euros e manteve outros 50%, tá? O Alverca teria que pagar o Galo, mas não pagou nem um centavo ainda, galera. O prazo é até o dia 15 de dezembro, prazo final para esse pagamento. Então, eles dividiram em 2 parcelas, uma de 100 mil euros e outra de 150 mil euros, tá? E nessas parcelas, a primeira de 100 mil euros eles não pagaram e a segunda também não pagaram, e o prazo final até o dia 15 de dezembro. Caso contrário, esse caso pode ir para a FIFA, tá? Se o Alverca não pagar o Galo pode utilizar a FIFA para cobrar o valor do Alverca, beleza? Até o dia 15 de dezembro é o prazo. Tem contrato com o Alverca até dezembro de 2027, ele assinou por 3 anos, tá? 2 anos e meio no caso, né? Ele é titular nas taças e reserva nas ligas. Portugal tem essas coisas. Eles costumam fazer isso lá em Portugal, tá? O goleiro é titular em uma competição, reserva em outro, o treinador vai com um time em uma competição, outro time em outra e tal. O Galo quer a grana do Alverca, obviamente, né? Se não pagar até o dia 15, o caso pode ir para a FIFA. O Mendes quer jogar mais e está incomodado com essa situação de jogar um jogo, não jogar outro, jogar um jogo, não jogar outro, não ser titular absoluto. E ainda o Galo deve alguns direitos para o Matheus Mendes, tá? O Galo também deve uma quantia aí para o goleiro Matheus Mendes, tá? Mas não se compara ao valor que o Alverca deve para o Galo. Aproximadamente 250 mil euros, mas vai ter correção, juros e tal, né? Porque já está atrasado. Esse valor pode subir um pouquinho. Neste meio tempo, apareceu Fortaleza. Fortaleza está de olho na situação, mas até o momento, pelo que eu apurei, proposta na mesa oficial, timbrada, bonitinho ali, carimbada, ainda não. Mas o Fortaleza surgiu nessa confusão inteira, aparece o Fortaleza na história. Beleza? Então, pois bem, tudo que tínhamos para falar sobre o Matheus Mendes falamos, né? O Galo tem um dinheiro para receber, o caso pode ir para a FIFA, o Galo deve um pouquinho ainda ao Matheus Mendes, né? E o Fortaleza chegou nessa parada, e lembrando que a gente ainda tem 50% do atleta, então é importante, né? A gente ficar de olho nessa situação, beleza, galera? Bora para a próxima? Deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, hein? Tem certeza que você está aqui vendo o vídeo e ainda não é inscrito ou não deixou o seu like. Tem certeza disso, beleza?
Então deixa o like aí. Na quarta-feira da apresentação oficial do novo CEO, mas antes o Rafael Menin esteve à frente nas despedidas do Vitor Bage, o Vitor que esteve no Atlético por 14 anos, primeiro como atleta, agora por fim como dirigente, recebeu uma placa de agradecimento do Clube Atlético Mineiro. O Vitor se despediu também, vai trilhar outros caminhos, e outra despedida foi do Bruno Musi, que era o CEO antes do Pedro Daniel, que agora oficialmente está apresentado. Foi também um agradecimento aí ao Bruno Musi, que nos últimos 6, 7 anos trabalhou no Atlético, primeiro responsável por conduzir o processo de construção da Arena MRV, depois o Bruno Musi também na profissionalização do clube, né, como um todo, da SAF do Atlético. Mas o Pedro Daniel falou as suas primeiras palavras, inclusive, a primeira pergunta que a gente tem aqui do Pedro Daniel é sobre essa reformulação. E muito se fala em reformulação no elenco do Galo, mas também no clube. Com a saída do Vitor ontem, Éder Aleixo, Carlos Alberto Isidoro, alguns funcionários importantes na cidade do Galo. E ele fala aqui também no Rádio Esporte sobre esse assunto. O torcedor não precisa esperar contratações internacionais milionárias. Ele fala aí o Pedro Daniel, como o Flamengo fez na última temporada, o Palmeiras também, repatriando jogadores aí de grandes ligas do futebol internacional. O Thiago Reis, o Rafael Menin, nessa fala dele inicial que eu falei aí, destacava aqui no Rádio Esportes, ele sinalizou um novo aporte financeiro para o Atlético nos primeiros meses do ano que vem. Não detalhou se será da própria família Menin ou se vem de fora esse investimento, mas é muito claro e nítido no clube que precisa desse aporte financeiro para o Atlético continuar aí tendo competitividade, conseguindo tocar o clube. Então, esse aporte deverá acontecer sim nos primeiros meses do ano de 2026. Seu nome e seu bairro. Boa, Cláudio Rezende. E claro que toda a entrevista, todos os detalhes, né, da apresentação do novo CEO do Atlético, Pedro Daniel, você encontra no nosso portal noitatiaesporte.com.br. Muito bom. Agora foi apresentado o Pedro Daniel, novo CEO do Galo. Hoje, entrevista coletiva, Igor Tepe trouxe aqui algumas falas importantes, e entre elas o que ele chamou de reaproximação do clube com a torcida, com o torcedor, e falou na criação de um conselho da massa. Rica Perrone, como é que você vê isso? Criar um conselho, eu quero entender melhor como seria isso, conselho de torcedores, enfim, para de repente sugerirem, participarem do dia a dia do clube. Conselho da massa, o nome é bom, hein? Não empolgou, né? Vai sair um rigatone melhor. Acho que, cara, é meio caô, entendeu? Nenhum dirigente sério e profissional vai ouvir o torcedor da arquibancada falando, porque ele sabe... Nem se for o Igor, um dos torcedores. O Igor não é torcedor, o Igor é um apoiador da base do Galo, é diferente. Ali é diferente. Michael Jackson alvinegro, né? É, o nosso... exatamente, é o Michael Jackson alvinegro. E que assim, é muito difícil, cara, porque a gente sabe que a opinião do torcedor normalmente ela é baseada naquilo que vai pra fora, né? E todo profissional de futebol costuma dizer isso, falar, cara, vocês da imprensa que estão mais próximos, vocês não sabem talvez 30% do que acontece aqui dentro. O torcedor não sabe 10%, entendeu? Tu vai ouvir, você vai expor pro torcedor essa verdade? O cara vai chegar lá e falar, eu quero que saia o Biel. Aí você tem lá um problema pessoal do Biel que tá fazendo ele render mal. Você vai contar pro torcedor? Não vai, então, entendeu? No final das contas, para mim, é mais uma frase populista para tentar se conectar e tal, e tá valendo, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu acho que, de fato, mesmo assim, nenhum clube ouve torcedor, acho que não tem que ouvir profissionalmente, porque você tem um cenário lá que as pessoas desconhecem. Eu acho que você tem que se conectar com o sentimento dos caras, entender o que os caras estão sentindo. E você não precisa fazer um conselho, basta você frequentar a arquibancada, basta você prestar atenção. Não olha para a rede social, senão você vai perceber que todo mundo está tentando suicídio. Né? Mas você olhar para a arquibancada, ver o sentimento do torcedor sobre o pré-jogo, pós-jogo, você consegue entender tudo isso. Eu acho meio... A rede social não vai para frente isso. O rede social é o caos. Bora pra próxima. Cebolinha, Everton Cebolinha, um nome que vira e mexe, as pessoas colocam aqui no Galo. Toda janela, pode-se dizer, aí nas últimas, né? Pelo menos nas duas últimas janelas eu lembro bem. Na janela do meio do ano e na janela do início do ano,
foi colocado aqui pra gente o nome do interesse, consulta, proposta, negociação do Everton Cebolinha do Flamengo. O que eu fiz? Fui atrás, conversei com pessoas do atleta, conversei com gente do Flamengo e conversei com gente do Galo. É por isso que eu demorei a falar sobre esse assunto. Esse assunto não saiu esses dias, esse assunto saiu um tempinho atrás do Cebolinha. E só hoje que eu tô trazendo a notícia, porque eu falo com vocês. A melhor forma de apurar é você ir em todas as partes, porque isso diminui o seu risco de errar, diminui assim, absurdamente. Então, fui no Flamengo, fui no Galo, fui no atleta. Gente, posso cravar aqui para vocês, todas as 3 partes desconhecem qualquer tipo de interesse. O Galo nega proposta e conversas pelo Cebolinha. O Cebolinha, a turma que toma conta, nega interesse do Galo. E o Flamengo nega ter chegado qualquer conversa do Galo a respeito desse jogador. Então, gente, até o momento não temos nenhuma negociação, interesse, consulta, sondagem, nada em relação ao Cebolinha. Eu demorei a falar sobre isso porque só ontem à noite eu consegui a última resposta para fechar o quebra-cabeça e para poder trazer a notícia mais completa aqui para vocês. Beleza? Então não temos conversa em relação ao Cebolinha. Show de bola? Bora para a próxima então. Gente, o Vitor caiu, não é novidade. Quem é inscrito, assíduo do canal, acompanha as lives, acompanha os vídeos, sabe que isso é zero novidade, que isso iria acontecer de uma forma ou outra. A surpresa foi que ele pediu demissão. A única surpresa de tudo foi essa. Falei com vocês, se tiver que cair um, vai cair o Vitor. O Brax tem respaldo. E seguinte, Vitor saiu. O Galo vai contratar um substituto para o Vitor? A tendência, não vou cravar, é que sim. O Galo está no mercado à procura de um diretor técnico. Não é um diretor de futebol. O Galo não busca um diretor de futebol. A função de diretor de futebol principalmente é se envolver em negociação. Para isso o clube já tem o Paulo Brax, tá? O Galo busca alguém para trabalhar um elo entre diretoria, comissão técnica e jogadores, tá? O Galo busca uma pessoa para ser o diretor técnico do clube, para fazer esse elo entre jogador, comissão técnica e diretoria, para tomar conta do vestiário, para tomar conta no dia a dia da cidade do Galo. O Galo busca essa pessoa que não esteja nada atrelada à negociação, tá? Então é diferente. Não é um diretor de futebol o Galo busca um diretor técnico. Se vai achar, se não vai achar, se já tem nome na lista, se já tem... Não faço ideia. Algumas pessoas especularam o nome do Marcelo Paz, que poderia ser o substituto do Vitor. Sou bem sincero com vocês, não apurei ainda a respeito se o Marcelo Paz poderia vir pro Galo. Então, ó, boquinha fechada, não falo nada sobre esse assunto enquanto não apurar. Vamos atrás, mas, conversando com algumas pessoas, Galo está no mercado à procura de um diretor técnico, beleza? Diferente da função de um diretor de futebol. Beleza? Seria uma espécie de gerente de futebol. É basicamente isso que o Galo está à procura. Já temos um lá, mas eu não sei se esse que está lá vai continuar, né? E não sei se esse que está lá realmente faz a função, porque virou uma bagunça danada, né? Que tanto de gente para tomar conta do futebol do clube. E é isso. Fala massa, fechando mais um vídeo aqui do canal. Espero que as notícias tenham sido bem relevantes para vocês. Muito obrigado a todos. Antes de deixar o vídeo, peço que vocês, tá? Senta o dedo aí no like, deixa esse like aí pra gente aí, dá muita força aí pro canal continuar crescendo. Muito obrigado. Para quem tá chegando agora e não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui também é para você, então faça parte da massa, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação. É importante que você ativa o sininho de notificação, que o YouTube te avisa toda vez que sai uma notícia aqui no canal, tá bom? Então fique à vontade para deixar os seus comentários aí, é muito importante pro canal, a gente sempre tá vendo e respondendo a todos, então fique à vontade. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima, valeu massa!